Olá pessoal, professor Yuri novamente. Hoje voltando aqui para a gente finalizar o nosso blog. A gente estava terminando de fazer a área de postagem, né? De verificar o margeamento. Aqui na página principal a gente pode ver que não tem um margeamento muito bem feito aqui entre os elementos da área de postagem e do menu. Então a gente tem que dar esse espaçamento, já que são objetos diferentes. A gente dá um espaçamento com pad na área principal. Então vamos lá. A gente tem aqui ó, a área principal, né? Pode ver que é a área principal. E a gente tem a área de postagem, a área lateral e o rodapé. Então quando eu quero dar espaçamento entre os conteúdos, né, de um container, a gente usa o pad. Para o margeamento é o interno, é o externo, né? Então a gente vem cá, a área principal. Eu vou dar um pad. Vou dar um pad de 20 pixels. Dou um Ctrl S e volta na página. Agora sim a gente tem um distanciamento melhor entre os objetos. A gente pode ver que até desceu aqui para baixo. Ok? Então, os objetos eles têm distanciamento de 20 pixels. Eu vou alterar também esse H2 que a gente tem aqui, título da postagem, para ele ficar com uma cor parecida com essa do blog. Correto? Então eu vou lá aqui em configurações gerais. Na verdade a gente já tem essa configuração aqui para H2. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Aqui no título eu vou usar um H1. Vai ficar melhor. E aqui eu vou configurar esse H2 aqui, na verdade, para H1. Certo? Então se a gente voltar lá agora, né, ficou muito mais melhor de visualizar. Então eu vou configurar também o H2. Usando os seletores, né? E eu vou só alterar a color dele usando a cor laranja que a gente já tinha usado no nosso site. Com Ctrl S, a gente volta aqui. Agora sim, a gente tem a cor laranja da postagem. Eu vou alterar também essa data postagem aqui. A tela está um pouco grande, eu vou colocar ela num tamanho menor. Então para fazer isso, eu venho aqui no nosso HTML. Eu tenho aqui esses pen aqui, né, postar ali, e eu vou usar uma class. Vou chamar ele só de data, para a gente configurar essa data aqui. Então eu venho aqui, vou configurar aqui também, data, e vou utilizar a seguinte configuração. Font size, ela vai ser um pouquinho menor do que a gente está usando lá em cima, 0.8 em. Vou utilizar um border bottom, só para a gente ter uma bordinha embaixo do texto, um px solid, e com essa cor aqui, ó, F4, F4, F4. A gente vai usar um padding bottom também, para a gente dar um distanciamento maior do objeto de baixo, de 10 pixels. E vou usar o margin bottom também, para os objetos externos, né, de 10px. Então aquela data ela vai ter uma fonte menor, uma bordinha só embaixo. Vai ter um padding bottom e um margin bottom de 10 pixels para me distanciar daquela imagem, correto? Então aqui ó, que eu vou alterar. Eu coloquei ela com uma fonte menor,
com o tracejado embaixo e um distanciamento desse objeto de baixo. Dando um F5, a gente já consegue ver. A imagem ficou menor e eu tenho um pequeno distanciamento aqui embaixo. Só que se vocês observarem, a gente não consegue ver aqui o tracejado embaixo, porque ele é um elemento do tipo line. Lembra do elemento tipo line? Então o elemento tipo line vindo com o elemento .block está bloqueando aqui para a gente visualizar. Então eu venho aqui e coloco display. Opa, desculpa. Display block. Então agora eu alterei esse elemento para ele ser display block. Fazendo isso, ele dá um distanciamento maior. A gente consegue, né, visualizar. A borda está bem clara. Não sei se vai dar para enxergar. Eu vou alterar só a cor dela para a gente conseguir enxergar. Eu vou colocar 3Cs, CCC, só para a gente conseguir visualizar ela melhor. Salvar. F5. Agora sim a gente consegue ver a bordinha. Correto? Agora eu vou fazer a alteração desse link que a gente tem aqui, né? Vocês podem observar que esse link, por a gente ter usado o seletor, ele foi aplicado a mesma configuração do link aqui da área de cabeçalho para esse link aqui de baixo. Então, quando eu quero utilizar somente seletores para uma área específica, basta eu colocar o ID da área, né? Então, como que a gente faz isso? Se eu vier aqui, a gente tem aqui em cima a div cabeçalho, certo? Então, esses menus a gente usa na div cabeçalho. Então, basta eu fazer um ID combinado assim com o seletor. Ó. Então, para que aqui ó, a gente está usando seletores, né, para todos os links. Esse tipo de seletor aqui eu vou usar que vai ser para todos. Mas nesse caso aqui, com essas ações, o que eu faço? Eu uso combinado um seletor junto, né, com a ID, dessa forma. Então, somente no cabeçalho eu vou utilizar essa ação quando se usar link. Não vai ser mais para a página inteira, como estava, né? Aqui no caso aqui de cima agora é para a página inteira. Ó. Todos vão ter esse text decoration nome e esse padding aqui. Mas essas ações aqui, ó, do visit mudar de cor, do link mudar de cor, e de passar a mão no hover, quando passar o mouse em cima do link, ficar com background branco e uma cor laranjada, né, vai ser só para o ID do cabeçalho, só para esse cara aqui, ó, só para quem tiver aqui dentro. Vou salvar aqui, a gente volta para nossa página, a gente dá um F5, a gente viu que aqui continua a mesma coisa, né? Mas aqui o nosso link de baixo ele já está com uma configuração, né, diferente. Então agora, se eu quiser alterar a configuração dos links da página inteira, né, eu vou fazer da mesma forma. Então agora eu já vou usar o aVisit. Eu vou usar o aVisit, né, eu vou colocar uma cor para ele. Que vai ser aquela cor laranja. Certo? E vou colocar o hover. Então no hover, o meu text decoration, ele agora vai ter um underline, né? Então só para o cabeçalho eu vou ter essas configurações e já para as outras, né, para o meu site inteiro vai ter essa configuração. Vou dar um Ctrl S aqui, a gente agora vai ver a alteração. Então ele ficou laranja e quando eu passo o mouse em cima, ele fica um tracejado embaixo. Se vocês observarem, aqui eu coloquei no over esse tracejado embaixo.
né? O que alterou esse comportamento aqui. Também tem esse tracejado embaixo. Por quê? Porque a gente tem um efeito que chama cascata. Então, se aqui eu usei um seletor geral, text decoration underline, e aqui eu usei um específico, porém eu não informei como que eu quero o underline, ele assume esse aqui, ele recebe. Então eu tenho que vir aqui, se eu não quiser usar o underline, eu tenho que repetir o text decoration, e no caso colocar none, né? Então, se eu deixar sem, ele recebe por cascata. Quando eu tenho um seletor geral e um específico, eu tenho que definir aquilo que foi definido no geral aqui, caso eu não queira usar, né? Então, nesse caso aqui, eu tiro o underline. Se eu voltar aqui agora e olhar, a gente vê que não tem mais o underline. Isso a gente chama de efeito cascata, né? Ele recebe do objeto pai aquela configuração. Então, o meu objeto mais específico mandou eu colocar o underline, e o objeto mais geral mandou colocar o underline, e no objeto específico não mandei, então ele assumiu. Nesse caso aqui agora, né, a gente foi e definiu para none. Então, se eu deixar sem definir, ele assume o que o meu seletor geral definiu. Ok? Isso é um efeito cascata que a gente verá mais um pouco adiante. Terminando isso, então agora eu vou repetir, vou simular como se eu estivesse fazendo uma outra postagem, ok? A gente viu que tem uma faixa laranja aqui, depois a gente vai retirar ela. Então eu venho aqui na minha área da postagem, né? Eu tenho aqui postagens diárias, ó. Então essa postagem diária vai ser todas as minhas postagens, né, por dia. Então o que eu faço? Eu vou até definir uma coisa aqui. Eu vou criar aqui um comentário. Eu vou criar um comentário só para a gente definir que área é essa. Área de postagens. Isso facilita na hora que eu for aqui tem que alterar. A hora que eu for sempre alterar minhas postagens, e essa é uma área que eu tenho só para postagens, ok? Então aqui tem uma área da postagem, ela vai até aqui, né, nessa div de baixo. Então eu vou copiar essa área aqui, como se eu estivesse fazendo uma nova postagem. Mudo para cá. Então essa postagem é a segunda postagem, né? Tem o título da postagem. Agora ela vai ser do dia 13/5. E a imagem vai ser outra imagem, né? Agora a imagem 2. Imagem 2.jpg. Se eu quiser voltar lá, agora eu tenho duas postagens, ok? Postagem 1, título da postagem. Postagem 2, título da postagem. A gente vê que está com essa cor aqui, porque a gente usou essa cor só para a gente visualizar essa div aqui, né? Então, eu acho que ela chama ID postagem ou ID principal. Eu vou lá no principal. Cadê? Na verdade ele está aqui, ó, background orange. Está na área de postagem, não está na principal. Então eu só apago aqui, dou um Ctrl S. Isso aqui foi feito só para teste, para a gente visualizar a ID, né? Vou só apagar. Dou um Ctrl S. No F5, agora sim sumiu esse fundo laranja que a gente tinha ali. Então agora eu tenho duas postagens, ok? E assim a gente vai fazer para todas as postagens, né? Vai postando e vai incluindo.
aquela div, né? Então toda vez que eu incluir uma postagem, eu repito que essa área de postagem, ó, repito essa área de postagem, já tem todas as configurações dela. E com isso a gente finaliza essa área da postagem, né? Finalizamos toda a configuração dessa área da postagem. E agora falta só a gente terminar aqui o menu lateral. Então a gente vai começando alterando essa nossa div aqui, né? Essa div chama lateral, certo? Então dentro dessa div lateral, eu vou criar outra div que vai se chamar postagem. Não vai se chamar, né? Vai ter um ID. Na verdade, eu vou usar uma class, tá? Aqui também eu vou usar uma class. Essa class agora vai chamar lateral. Porque quando eu repito mais de uma vez, na verdade essa aqui eu posso até deixar. Vou deixar esse ID, que eu não posso é na de baixo. Porque eu vou repetir só esse conteúdo aqui de dentro, né? Então eu vou colocar aqui class, conteúdo lateral, certo? E aqui dentro eu vou ter um conteúdozinho. Esse conteúdo aqui ele vai ser repetido mais de uma vez, igual a gente fez com essa div aqui de postagem. Então por isso que a gente usa uma class, né? Porque a ID a gente só tem uma só. Mas a class a gente repete mais de uma vez. E como esse conteúdo vai ser repetido, né? Eu uso ele mais de uma vez. Então eu tenho aqui, eu vou colocar aqui um parágrafo. Na verdade eu vou colocar um H3. Certo? Vou colocar aqui postagens recentes. E vou colocar uma outra. Vou usar uma outra div que vai ser o nosso conteúdo. Ok? E essa div eu vou dar uma class para ela, que vai ser a postagem em si. Postagem lateral, porque não pode ter o mesmo nome que a gente usou lá. Então aqui dentro dessa postagem lateral eu vou ter um parágrafo, certo? Eu vou até copiar aqui um pedaço desse lorem ipsum. Vou salvar aqui. Ok? Então agora sim, né? Eu tenho uma divzinha que vai ser um conteúdo lateral e tenho uma outra div que vai ser do conteúdo em si. Deixa eu só arrumar aqui a indentação, que é importante, né? Então para a gente visualizar, ó, eu tenho essa div que vai ser uma caixa lateral, eu tenho essa div que vai ser o conteúdo, né? Com outra divzinha do conteúdo em si. Ok? Então Ctrl S aqui e vou lá na nossa página. E agora está assim. Postagens recentes, né? E o conteúdozinho. Eu preciso de colocar um link aqui embaixo, igual no site original. Então no link aqui eu posso colocar aqui dentro dessa div um azinho. Eu vou só escrever ler a mais. Depois a gente pode colocar o link das postagens, mas isso vai ficar com vocês. Eu dou um Ctrl S, então o nosso linkzinho tá lá. Ele tá branquinho, mas depois ele vai aparecer melhor, por causa desse fundo. Então eu preciso tirar essa cor laranja aqui, né? Pra gente colocar uma cor melhor. Então o ID é o lateral, a gente usou a cor laranja no lateral só para testar. Eu vou apagar. Eu vou criar agora uma ID. Um ID não, uma classe, né? Que vai se chamar conteúdo lateral para me configurar esse conteúdozinho aqui, certo? Então eu venho aqui, conteúdo lateral, eu vou colocar um background white, ele vai ser branco, eu vou colocar um padding de 10 px, né, que é o espaçamento interno, e vou colocar uma margem também
de 20px, porque eu vou ter outra caixa, né, de conteúdo lá dentro. Então eu dou um Ctrl S aqui, deixa eu só verificar se o nome está certo, conteúdo em lateral, dou um F5, agora sim eu tenho a minha caixinha, né, com o conteúdo branco, toda branca, com conteúdozinho. Eu vou dar uma melhorada nesse H3, certo? Para me deixar ele com uma cor num tamanho melhor e dentro de uma caixinha cinza, igual está no original. Então eu venho aqui, eu já tenho configuração para o H1 e para o H2, mas eu não tenho para o H3. Então eu vou criar o H3. Eu vou colocar uma cor para ele, vai ser essa aqui, 565656, certo? E o background, porque ele vai ser cinza, né? O background cinza CCC. Dou um Ctrl S, a gente volta lá. Agora sim, né? Tem postagens recentes com um background cinza, né? Que virou uma caixinha mais interessante. Agora eu vou alterar esse conteúdozinho aqui para ficar numa fonte menor, né? E mais visível, e colocar uma linha aqui embaixo para me separar. Então como que eu faço isso? Eu tenho aqui então postagem lateral, né? Essa classe, eu venho aqui, vou criar aqui postagem lateral. Eu vou dar para ela um font size de 0.8 EN. Eu vou dar um padding de 5px e vou dar um border que vai ser um tracejado embaixo. Vocês poderiam usar um HR também, mas é interessante usar um border embaixo de 1px. Eu vou colocar dotted, só para vocês verem como ele vai ficar tracejado. E uma corzinha 3C, cinza. Então esse postagem lateral vai ser a formatação aqui de dentro desse texto. Ó. Até então a gente fez só a formatação daqui de cima, né? Essa div formatou ela como total. Mas agora eu estou formatando só esse textozinho aqui. Dou um Ctrl S. Dou um Ctrl S aqui. E agora a gente vê. Espera aí. Parece que o nome está errado. Postagem lateral. Aqui está escrito só postagem. Postagem. Ctrl S. Agora sim, né? Com um textozinho menor. E vocês podem ver que tem um tracejado aqui embaixo. Né? Dotted. Com pontilhadozinho. Então agora eu vou copiar esse conteúdo para a gente ter dois conteúdos de postagem recente, né? Eu venho aqui, por isso que é interessante de usar essas divs. Então agora eu tenho um segundo conteúdo. Ó. Vou botar até dois enters, eu tenho dois conteúdos. Dou um Ctrl S, vou dar um F5, agora sim eu tenho dois conteúdos aqui embaixo. Né? Ficaram duas postagens recentes. E agora eu vou criar uma outra caixa aqui para a gente ser de categorias, né? Que vai ter os mesmos links desses aqui. Então como que eu faço? Eu venho aqui, copio esse conteúdo todo, certo? Coloco aqui embaixo. Eu vou apagar essas duas divs. Então eu vou ter só uma div de conteúdo, né? Igual a que a gente tem lá em cima. Então essa div pertence a essa. Eu vou chamar ela de conteúdo lateral. E aqui eu vou colocar alguns links. Então eu vou copiar os links para cá, que são os mesmos links que eu vou ter lá, certo? Só dar um tab neles aqui para organizar. Vou dar um enter aqui. E vou dar BRs aqui, né? Para eles ficarem
um após o outro. Vou copiar esses BRs aqui para baixo. Dou um Ctrl S. Então, se a gente ver agora, eu vou ter outra caixa de conteúdo lateral. Só uma coisa aqui que está errado é porque ele saiu fora da div, né? Então, essa div aqui, na verdade, ela tem que ficar aqui dentro para me fechar ela. Então, essa div pertence a essa aqui, ó, correto? Essa outra conteúdo aqui é uma conteúdo diferente que a gente criou, né? É uma outra caixinha. Então, esses aqui fazem parte desse conteúdo de baixo. É uma caixinha diferente, uma div diferente, certo? Então, a gente tem aqui uma div lateral com duas divs, né? Com duas caixas dentro. A primeira caixa são postagens recentes, a segunda que é uma postagem de conteúdo. Eu venho aqui do F5, agora sim, eu tenho ele organizado aqui com os meus links, que são os mesmos links daqui. E isso a gente finaliza o nosso blog Senac, né? Vocês agora vão dar o prosseguimento nesse projeto, acrescentando todo o nosso estudo de HTML, de CSS e de JavaScript que for acrescentando. Então vai virar uma página de estudo para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.